Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer, e o velho Omulu, a Totobaluaê. Cantei muitas vezes esse ponto, pessoal, e hoje vou dividir com vocês um pouco da história do meu mestre espiritual, Seu Omulu. Um salve com muita alegria, família Mande Boa! Como é bom! Olha como é gostoso. Hoje é um dia que eu dou aquela carga de axé, de bênção, de luz na sua vida. E que nesse momento que todo mal que esteja com você será quebrado, destruído e caia por terra. Que durante todo o tempo do nosso encontro você seja abençoado com a melhor, com a luz, com bênção, com felicidade, com tudo que você merece. É assim que faz a família. A família tem diferença, a gente não concorda com tudo, mas só quer o bem um do outro. E você que é da família, deixa o like, porque você sabe, esse é um vídeo especial, faz 10 anos que eu falo que eu vou fazer esse vídeo. E hoje, finalmente, estamos gravando. Não faz parte da família? Puxa vida! Então, para fazer parte da nossa imensa família Mande Boa, que passa de 280 mil inscritos, você, por favor, clique no botãozinho vermelho aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu já fiz inúmeras referências a essa entidade, que eu sempre falo, meu mestre espiritual, meu mestre espiritual, meu mestre espiritual, Seu Omulu, Seu Omulu, Seu Omulu. E eu ainda sempre falei em vídeos, ainda preciso fazer um vídeo sobre ele. E acho que quanto mais perto dos 10 anos do Mande Boa a gente foi se aproximando, mais eu senti essa vontade. Eu acho que já passou da hora de vocês conhecerem um pouco da entidade que me colocou de verdade no caminho que eu estou hoje. Uma entidade visionária, de uma generosidade, de uma sabedoria incrível. Tudo isso que eu quero contar. Não sei se vai dar para contar tudo, mas eu quero passar o máximo de informações dessa entidade para você. Essa história começa, não sei se vocês já se lembram, em vídeos que eu gravei, falando do meu começo torto dentro da Umbanda, onde eu tinha trabalho de 14 em 14 dias no meu terreiro, mas toda segunda-feira eu ia num trabalho no lugar, terça eu ia em outro, quarta eu ia em outro, quinta, tudo no fundo do quintal de casa de pessoas. Nessa época eu comecei a aprender a fazer despacho em encruzilhada, despacho na beira do rio, mata, cemitério, todos esses tipos de coisas. E eu achava que estava abafando, que eu estava fazendo bem. E eu não entendia que muita coisa daquilo era desnecessário. E cada vez que eu entrava num domínio, invadia o domínio para fazer uma coisa que não era necessária, eu estava puxando cargas negativas sobre mim. E eventualmente, não sempre, quando eu chegava em alguns trabalhos, em determinadas casas, tinha uma mulher que quando a gente cantava para Exu, ela incorporava o Seu Omulu. Incorporava uma entidade da linha de Omulu que se identificava com o Seu Omulu. O que ele parecia? Ele parecia um preto velho, mais intenso, um pouco mais hardcore, assim, uma coisa... E assim, eu nunca dei muita bola pra ele. Eu lembro que ele pegava o cabelo da médium e jogava na frente assim, como se fossem palhas mesmo. Ela tinha um cabelo claro e ela jogava aqui na frente assim. Eu nunca dei muita bola, eu interagia com as entidades, eu gostava mais do fervo, né? Eu sei que quando passou muitos meses que eu estava fazendo muito disso, eu era cambone e estava começando a desenvolver minha mediunidade. Conforme foi formando uma pequena corrente no porão da casa de uma pessoa, quando eu fui passar, o Seu Omulu estava incorporado e estava chorando. Eu falei, nossa, a entidade que chora. Eu abaixei e falei assim, salve meu pai, salve suas forças. O senhor está chorando? Por que você está chorando? E ele virou para mim e falou assim, não aguento ver um homem tão bom que nem você enfiando a sua vida no nariz. Eu falei, por que o senhor está falando isso, Seu Omulu? Você está louco? Eu falei, por quê? Eu estou ajudando as pessoas. Ele falou, não, você não está ajudando ninguém. Você está só massageando o seu ego. Você acredita que está ganhando algum poder e não. Cada vez que você vai fazer uma coisa que não precisa fazer, você volta com 7 ou com muito mais entidades negativas em cima de você. E aquele dia foi um divisor de águas. Eu estava tão acelerado e naquele dia não conversamos mais muito que isso, mas eu já fiquei meio assim, não precisa fazer uma entrega na encruzilhada, Márcio, você vai? Eu falei, olha, eu prefiro não ir. Foi a primeira reação que eu tive e comecei a me aproximar dessa entidade. Com o tempo essa pessoa, ela trabalhava eventualmente no terreiro que eu ia, né, no Bom Pastor. E o que aconteceu? Eu me aproximei do Seu Omulu com muita força. E daí o Seu Omulu falava assim para mim, eu preciso falar com você, mas eu não tenho tempo que eu preciso para falar as coisas que você precisa. Então começou a marcar dias para encontrar com ele na casa dessa médium. E eu quero falar para você que nada disso parece correto. E ele começou a me ensinar muita coisa sobre mediunidade, sobre confiança, sobre como é importante o sentimento. Tudo aquilo que eu prego aqui no canal,
muita coisa vem dele, eu não tenho dúvida nenhuma dele. Só que eu era um jovem de 23 para 24 anos, muito imaturo, muito arrogante, achava que sabia muita coisa, que eu achava que eu era o bom em muita coisa, o que a gente sabe que não era verdade. E ele era aquela entidade disciplinadora, que chamava a minha atenção. E com o tempo começamos a fazer pequenos trabalhinhos na casa dessa pessoa. Só que ele falava assim, você vai aprender o trabalho corretamente. E me ensinava os passos do trabalho espiritual, como deve ser aberto, como deve ser conduzido, como tem que ser encerrado, quando que existe necessidade de fazer um trabalho em domínio, com uma entrega ou mesmo uma oferenda. Começou bem para ensinar e começou, agora você vai aprender o certo. E ele me falava, de tudo que esses quase um ano que você só fez bobagem, você vai demorar quase 7 anos para se limpar. Isso você não tem como fugir. Isso se você fizer tudo certo. Se você seguir o caminho correto. Mas mesmo assim, serão 7 anos para se limpar. E eu não acreditava nisso. Falei, imagine, por que 7 anos? Eu só procuro fazer as coisas para ajudar as pessoas. Arrogância, mais uma vez. Ele me ensinou coisas do tipo assim, incorporar com segurança. Como que você faz? Ele falou assim, se você não confia em você, se você não confia na sua mediunidade, você não tem o primeiro passo para ser um médium aproveitável. Ele sempre falou isso. E outra coisa, não queira fingir a entidade. Eu sei quando é você, eu sei quando é entidade. No começo você finge muito, você acha que o caminho é esse, né? Eu levei muita erguida dele por causa desse tipo de coisa. Com o tempo, as 2 primeiras entidades que se firmaram, aliás, as 3, foi o Pai Benedito da Angola, que é o meu guia-chefe, Caboclo com 7 Flechas e o seu Tranca-Rua das Almas. E eu lembro que quando vinha casos graves, ele que costumava atender, fazer descarrego. Um dia ele pega e manda uma pessoa que estava com problema, chegou, o seu Tranca-Rua estava incorporado. Ele falou assim, compadre, está na hora de você trabalhar, atenda essa pessoa aqui para mim. Eu achava impressionante como ele tinha uma noção plena de tudo o que ia acontecer. E o compadre falou, não tem problema. Quando ele começou a dar um passe na pessoa, a pessoa que estava sendo atendida pelo compadre recebe uma entidade e fala assim, você sabe com quem você está falando? E o seu Tranca-Rua muito tranquilo, né? Pois eu sou Lúcifer e eu vou acabar com você, falava para o seu Tranca-Rua. E eu morrendo de medo na minha incorporação. Eu acho que até já contei essa história no canal. E isso, o Tranca-Rua falou assim, ó, você pode ser quem você quiser ser, mas agora você vai embora. Catou no peito da entidade. Quando baixou, levou as 2 entidades embora. O seu Mulu tinha essa caridade, essa generosidade. E no final do trabalho ele falou assim, o que você aprendeu hoje, ó? O que você aprendeu hoje? Você quase não deixou o compadre fazer o trabalho dele, né? Se você não deixa, imagina o que ia acontecer. Daí eu falava assim para ele, mas a parte boa, né, seu Mulu? É que se eu atrapalhasse o compadre, o senhor estava aqui, né? E ele falava assim, e você acha que eu vou estar aqui por quanto tempo mais? Por quanto tempo mais você vai depender de mim? Eu tenho uma missão, transformar você de um moleque de calça curta em um homem. E eu tenho muito pouco tempo para fazer isso. E olha, foram inúmeras situações que ele me ensinava sobre espiritualidade, falava sobre mediunidade, sobre doenças, artifícios de cura, trabalhos de cura. Falava sempre, ele me ensinou isso, falava, não adianta curar o corpo se você não cura a cabeça, se você não cura o coração da pessoa. Se a cura não começar nesses 2 lugares, nunca ela vai se estabelecer no corpo físico. E por mais que uma entidade consiga dar um alívio, um conforto, por um pequeno espaço de tempo, se você não curar a mente e o coração, essa pessoa jamais será curada definitivamente. E eu achava aquilo lindo, eu achava aquilo maravilhoso. Não vou falar o nome dessa médium, pessoal, porque hoje ela provavelmente não é mais da Umbanda, nem sei por onde ela anda. Fizemos até um par romântico uma época, tá? Mas uma coisa eu posso falar para vocês, uma das 3 médiuns mais intensas que eu conheci, a ponto de ela não conseguir interferir nas incorporações dela. O seu Mulu falava livremente sobre qualquer assunto e falava de assuntos da minha família, da minha infância, da infância do meu pai, que eu podia confirmar, minha nona era viva. Ele falava coisas assim que era assustador, muitas coisas assustadoras que ele falava com uma clareza, que eu falava, nossa senhora, será que algum dia, alguma entidade que eu incorporo vai conseguir fazer um trabalho desse, nem que seja um pouquinho, um pedacinho disso? E ele falava assim, você tem que aprender uma coisa, porque eu era aquele pessoa cheia das quiumba. Quem trabalha na Umbanda sabe como é que é, né, gente? O que é cheio da quiumba? Eu chegava cheio de problema, eu chegava irritado. Quando eu ia incorporava a quiumba, não incorporava o guia. E ele tinha uma frase que, nossa, ele falou isso, mas se ele não falou isso, acho que umas 10.000 vezes pelo período que a gente teve junto, foi pouco. Ele falava assim, firma essa cabeça, para de dar cabeça pra quiumba.
Eu não tinha, ele não me explicava. Eu falei, explica, o que é da cabeça? Como assim, você não sabe o que é da cabeça? Se é o coisa ruim está incorporando, então é porque você só está dando cabeça para ele. E claro, eram muitos linguajares, formas de falar que eu não conhecia, que eu não entendia. Mas com o tempo, de tanto levar pancada, levar lambada, você vai aprendendo o que ele quer dizer. Coisas que eu não esqueço, quando você chegava para ele, obrigatoriamente você tinha que chegar lá e pedir agô. Agô, seu mulu. Era assim que ele gostava de ser cumprimentado. Ele tomava café sem açúcar, fumava charuto. Quem conhece o pai Jacó vai fazer algumas associações aí, mas são muito diferentes as entidades. E às vezes ele tomava um pouquinho de marafa, mas bem pouquinho. Era uma entidade que fazia brincadeira, dava risada, mas quando tinha que falar sério, a conversa mudava. Era uma coisa de louco. Para vocês terem uma ideia, tem uma história que eu estava com uma pessoa me devendo dinheiro, eu estava desempregado e uma pessoa me devia bastante dinheiro. Eu falava assim, seu Mulu, por que o senhor não me ajuda a receber o dinheiro que eu tanto estou precisando? Eu falei, você sabe que eu estou precisando desse dinheiro, que eu estou sem nada, estou desempregado, estou precisando do dinheiro, o senhor não me ajuda? Aí ele falava assim, então, né, homem? Nesse momento, essa pessoa não tem dinheiro para pagar você. Então, nós temos que rezar para ele se dar bem, porque a hora que ele tiver dinheiro, aí sim eu vou ter condição de fazer ele dar a parte que é a sua. Fala, pera um pouquinho, Mulu, o cara está me devendo, você quer que eu reze para ele conseguir trabalho, dinheiro? Ele falou, claro. Como é que você acha? Você acha que eu sei vender? Eu não invento dinheiro. Ele falava assim, eu só consigo fazer ele dar dinheiro para você se ele tiver dinheiro. Para ele tiver dinheiro, ele tem que conseguir dinheiro. Então você tem que rezar por ele. Nossa, aquilo me deixava revoltado, porque eu já não gostava da pessoa. Ele falava assim, como assim eu tenho que rezar para a pessoa me pagar? Eram sementes que ele plantava que demoravam para frutificar. Mas eram ensinamentos que ele estava passando para mim. Ele falava assim, não adianta, homem. Eu posso ensinar você a fazer uma magia que do nada você vai ganhar um monte de dinheiro. Um dinheiro que não vai te servir. É um dinheiro que não vai te trazer alegria nem paz. É um dinheiro desgraçado. É um dinheiro que só vai trazer peso. Então toma cuidado com o que você deseja. Faz o que eu estou falando para você fazer. E um dia ele chegou para mim e falou assim, essa é a grande verdade dessa situação. Você quer receber do homem? Então você vai fazer uma oferenda para ele ganhar dinheiro. Só que aquilo não entrava na minha cabeça. Era uma coisa super simples, que eu tinha que fazer na mata para Oxóssi e os caboclos. Lembro bem disso. O que acontecia, né? A gente se via normalmente 2 vezes por semana. Então quando eu chegava na outro trabalho, ele falava assim, fez o que eu pedi para você fazer, homem? Eu falei assim, ainda não. Então não me reclame. Eu era rebelde, essa é a verdade. Mas aquela situação específica eu não fazia porque eu era rebelde. Eu não fazia porque eu não me conformava. Além do cara não me pagar, eu tinha que gastar dinheiro para fazer uma oferenda para ele ganhar dinheiro. Não entrava na minha cabeça, não entrava de jeito nenhum. E um dia eu cheguei revoltado ali. E ele já estava incorporado, que eu cheguei atrasado, ele estava incorporado. Eu cheguei assim, seu Mulu, agora você tem que me ajudar, você tem obrigação. Eu faço tudo que você me pede para fazer, eu estou aqui para aprender e tal, e o senhor não está me ajudando. Ele falou assim, ele só olhou na minha cara e falou assim, última vez que eu vou te perguntar, você fez o que eu pedi para você fazer? Eu falei, claro que não. Nesse momento, parece que nem se ele desligasse uma chave. Ele começou a me tratar como se não existisse, começou a ficar invisível. E eu cheguei, eu lembro que eu fiquei na frente dele, e ele falava com a pessoa que estava atrás de mim. Ele falava, homem, e você, como é que tá as coisas? E eu falava, eu tô aqui. E ele falava assim, tem um barulho me atormentando aqui hoje, não tem? Falou, hoje tá um dia chato aqui. E digo mais, foi outro trabalho, eu voltei, ele fez conta que eu não existia. Daí no dia que eu fui fazer o trabalho, que eu fiz a oferenda, quando eu voltei, ele já estava me esperando e falou assim, arrancou um pedaço do você? Então ele já sabia, e a médium não sabia que eu tinha feito. Ele falou assim, arrancou um pedaço do você? Doeu tanto assim? Será que você não consegue ter um pouco de humildade para fazer as coisas? Ou para escutar a palavra de uma pessoa que sabe mais do que você? Por isso eu falo, homem, você é um homem teimoso, eu vou sentar o porrete no você. Claro que de uma forma figurada, né? Ser bravo, ser doutrinador, disciplinador com você, até você virar gente. E assim foi, gente. Foi assim, momentos de muita alegria, momentos de tristeza, momentos de angústia. Ele sempre tinha, no final da história, um ensinamento muito bonito para dar. Eu sei que eu cresci muito com ele. Tanto que a minha mediunidade foi solidificando de uma forma muito rápida. Eu sempre falei que eu fui jogado numa corrente dentro de um terreiro. E isso não é mentira, isso é verdade. Mas se eu conseguir crescer com alguma velocidade nessa corrente, foi graças ao seu Mulu, que tinha muita paciência comigo. E hoje eu falo, encontro filhos que se comportam exatamente como eu me comportava naquela época. E eu falo assim, meu Deus do céu, isso deve ser castigo, deve ser seu Mulu deve estar dando risada do que aquele esteja está dando risada. E ele fez, gente, eu cresci a ponto de ele, tudo que era trabalho complicado, ele passava para as minhas entidades atender. E foi assim que eu fui crescendo. Tem uma história que vocês conhecem aqui do canal,
que eu incorporava uma entidade na esquerda, que eu achava o máximo, que ele parecia um padre, ele abençoava as pessoas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o seu Mulu falava assim, homem, isso aí é quiumba, pare da cabeça para aqui. Como assim, seu Mulu? Quiumba que abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falei, homem, você não sabe de nada, isso é quiumba, pare de dar a cabeça para aquilo. Só que eu gostava daquilo, eu não vou negar. E é por isso que a entidade foi pegando cada vez mais força. Um certo dia, o seu Mulu mais uma vez falou assim, quando que você vai aprender a me escutar e entender que isso é quiumba? Não é porque fala em Deus, que fala no Jesus, que fala no Pai, Filho e Espírito Santo, que reza Pai Nosso, Ave Maria, que é bom. Quando é que você vai entender isso? Não se baseia no que as entidades falam e nem no que eles mostram ser. O que ele fez de bom por alguém? Você conhece alguma vida que ele acertou? Você conhece algum descarrego que ele fez? O que ele fez de bom? Você já está uns 2, 3 meses incorporando, cadê? O que ele fez de bom? Fez nada. Ele fala, nossa, mas seu Mulu, eu falava para ele parece ter tanta luz. Nossa, gente, tô dando risada de mim mesmo hoje. Ele falava assim, você sabe o que nós faz com espírito de luz desse tipo? Lá no inferno? Ele falava assim, eu mando pendurar de ponta cabeça no teto. Já que você é a luz, eu vou fazer você virar a luz. Fica de ponta cabeça no teto. Ele falava assim, isso é quiumba. Só que quando eu me dei conta, aí ele tinha pego uma força na minha mediunidade e eu não conseguia me desvencilhar. E aí eu fui atrás de quem? Do seu Mulu. E tudo era assim, gente. Eu ia falar com ele e falei assim, agora você quer se livrar, né? Você deu cabeça, agora você quer que eu venha resolver. Limpar a bobagem que você faz. Ele falou assim, o que está acontecendo? O seu Mulu está passando até na frente do seu tranca-rua, eu não consigo incorporar seu tranca-rua, só está vindo ele. Falou, eu sabia que isso ia acontecer. Ele falou, eu vou ajudar você. E tem um preço. Você nunca mais nessa vida terrena, nunca mais você vai poder pronunciar o nome dessa entidade. Ele dava um nome. Você nunca mais. E ele fez uma mironga que não deixou eu ver. Nossa, que hoje eu sinto falta disso. Ele fez uma mironga e só chegou pra mim, não mexe em nada. O Alguidar estava coberto com um pano preto. Falou, do jeito que esse Alguidar tá, eu quero que você vá e coloque no Cruzeiro das Almas no cemitério. Peça licença para entrar. Ele que me ensinou a entrar em cemitério, ele que me ensinou a sair. Ele me ensinou a entrar em encruzilhada, a sair. Falou, vai, põe no Cruzeiro das Almas no cemitério e deixe lá, que o resto é comigo. E assim eu fiz. E curiosamente, eu não senti mais a vibração desse espírito. Claro que quando isso aconteceu, daí ele falou, agora você senta aqui que nós vamos conversar. E aí era uma meia hora de sapeco em cima de mim. Nossa, ele falava, isso é porque você é irresponsável, porque você não escuta o que eu estou falando para você, você é teimoso, você é queixo duro, não tem coisa que te dobre, homem, então vou dobrar você nem que seja na marra. E ele foi assim, eu fui resistente, eu fui rebelde. Ele foi um gênio, um mestre, que sabia usar até a intensidade na hora que necessitava. Tem uma história que ele estava atendendo uma pessoa, e eu estava bravo para variar, né? E eu cheguei e falava assim, seu Mulu, ele falou, eu estou atendendo. Seu Mulu, eu preciso de resposta agora. Eu estou atendendo. Mas é que eu já falou que isso ia acontecer, não aconteceu nada. Ele falou assim, homem, eu falei que eu estou atendendo. Eu falei, mas seu Mulu, ele encostou, pegou a mão esquerda assim, ele tocou na minha testa. Quando tocou na minha testa, eu caí no chão, em convulsão. E ele falava assim, ninguém mexe. Falou, quando passar e a vergonha passar também, ele vai levantar. Deixa ele aí. E era engraçado que eu não tinha controle sobre o corpo, mas eu escutava. Eu pensava, mas não tinha controle do corpo. Deixa ele. E foi realmente o jeito que ele falou. Você passou a convulsão, você fica no chão com vergonha. Você fala, será que eu levanto? Será que eu espero alguém me ajudar a levantar? É uma coisa... Quando eu levantei, que nunca mais isso se repita. Educação é bom para todo mundo. Eu falei para você esperar que eu estava atendendo uma pessoa. Você faltou com a educação. Você teve o que você merecia. Será que tudo para você tem que ser assim? Tem que ser na dureza. Tem que ser na complicação. Você não consegue escutar uma palavra e entender. E eu passei por tudo isso, gente. Claro que a nossa convivência total foi menos de 3 anos. Foi alguma coisa em torno de 2 anos e 7 meses. 2 anos e 8 meses, não passou disso. Mas foi uma intensidade tão grande. E conforme a gente foi convivendo, a intensidade dos trabalhos, dos aprendizados, dos entendimentos e tudo que ele ensinava, eu ia aumentando muito rápido. E depois de 1 ano eu falava assim, nossa, eu não sabia nada, olha quanta coisa eu sei. Hoje eu sei de coisas que as pessoas que estão na Umbanda há 10 anos não sabem. E era verdade. Claro que eu não tinha ainda dominado a minha própria personalidade, esse gênio difícil que eu tinha, mas eu já tinha o conhecimento. E só para você ter uma ideia, ele falava muito uma coisa para mim. Ele falava assim, homem, você gosta da cruz, né? Ele falava assim para mim, você gosta da cruz, né? Eu falava assim, é um símbolo de Jesus, eu gosto da cruz. Por quê? Sabe o que significa a cruz? Ele falava assim para mim. Entre tantos ensinamentos que ele dava. Falava assim, como que é a cruz? A cruz não é, não tem 2 paus assim? Ele falava, não tem 2 paus a cruz? Eu falava, tem. Sabe o que significa os 2 paus? Eu falava, nem sabia que tinha explicação disso. Para mim era 2 paus cruzados.
Fala, não. Porque quando você vai fazer uma cruz, se você deixar o que de pé, que está de pé muito alto e o outro pequenininho, não vai ficar esquisito? Ele vai ficar desproporcional. Ao contrário, a mesma coisa. Imagine que o que está de pé fica pequenininho e o que é de travessado ele é grandão. Não fica esquisito? Eu falei, fica. Eu falei, entenda uma coisa na sua cabeça. O pau vertical significa conhecimento. O pau que vai cruzado, deitado, significa moral. Se o seu conhecimento cresce muito e a moral não cresce junto, você não presta. E se você é um homem que só cresce a moral, mas seu conhecimento não cresce, você não presta do mesmo jeito. A cruz pede equilíbrio entre conhecimento e moral. Nossa, era umas coisas assim, ele dava umas aulas com uma coisa tão simples, o significado de uma cruz. Eu falava, mas ele tira essas coisas. Olha, eu ficava extasiado com as coisas que ele falava. E assim, né, gente, tem coisas que eu vou falar ainda, mas tem coisas que ele realmente pedia. O que eu ensino para você, você não pode falar para muita gente. Você tem que saber a pessoa que vai estar pronta para ouvir aquele conhecimento. Que nem o que eu falo para você, eu não estou falando para muitos, eu falo para você. Porque tem coisas que eu só passo para você quando você chegou no momento certo de ouvir. Aprenda a ler as pessoas, a identificar nas pessoas o momento de cada um e só dê para elas aquilo que elas têm condição de compreender. Não adianta você passar ensinamento muito profundo para quem não está pronto, exatamente como eu estou fazendo com você. Então 2 anos e pouco que passou muito rápido. E um dia a médium me ligou e falou, seu Mulu, quer falar com você hoje. E eu lembro que era uma quinta-feira que nós não tínhamos marcado nada. Falei, seu Mulu quer falar comigo? Eu falei, tá bom. Fui na casa dela, ele incorporou, cantei, ele gostava desse ponto, meu pai, Oxalá, ele adorava esse ponto. Eu cantei, ele incorporou, eu dei o café dele, que eu tinha passado um café, dei o charuto dele. Ele falou, bom homem, eu vou falar pra você que hoje eu tô aqui só pra você. Você vai poder fazer qualquer tipo de pergunta e eu te garanto que eu vou dar todas as respostas de tudo que você quiser hoje. E eu falei, verdade, seu Mulu? Nossa, mas só pra mim, né? Que honra. Falou, homem, porque essa é a última vez que a gente vai se encontrar dessa forma aqui. Eu num corpo físico e você conversando comigo, essa vai ser a última vez. Eu falei, mas por que isso? Ele falou, porque as coisas têm que ser assim, ó. Eu falei, você vai reencarnar, seu Mulu? Ele falou, não. Você vai deixar de proteger essa menina? Ele falava, não. O que vai acontecer? Ele falou, daqui a alguns dias você e a menina vão ter uma briga muito feia. E vocês nunca mais vão se falar. É isso que vai acontecer. Por isso, nós não temos tempo para perder. Começa as perguntas. Claro que aquilo deu um impacto muito fundo dentro de mim, né? Eu falei, nossa, a última vez? E não teve uma preparação, tipo, olha, semana que vem vai ser a última vez. Ele chegou e falou, hoje é o último dia. Que a gente fica perdido até no que perguntar. E foi nesse dia que ele falava assim pra mim, você lembra quando eu falei pra você que você ia ser um homem grande na Umbanda? Eu falei, lembro. E você perguntou pra mim se você ia ser um bom médium? Falei, lembro, falei que você ia ser mais. Daí você falou que você ia ser um bom pai de santo, falei que você ia ser mais. Ele falou, um dia você vai cuidar de muita gente. E se eu explicar agora, isso era 1999. Se eu explicar agora, você não vai entender. Então tudo tem a hora certa para tudo. Mas quando chegar a hora, você vai entender. Começou a falar da minha vida. Você está trabalhando com a empresa assim, daqui a tantos anos você vai conhecer uma mulher, falava assim. Dessa mulher, é uma mulher, ele falava, é uma história longa, mas falava assim, uma mulher de zóio grande, de cabelo preto. E com ela você vai casar. E com ela você vai ter 2 filhos. O primeiro vai ser menino. Ele vai ser loirinho, que nem você. A menina vai ser morena, parecida com a mãe. Falei assim, você vai comprar um borracho. Eles não falavam carro, falavam borracho. Você vai comprar um borracho da cor de vinho. É um carro mais comprido. Depois que você ter esse carro, você vai ficar uns 2, 3 anos com esse carro. Aí você vai comprar um carro da cor de cinza. Só que é um carro que não tem bunda, ele falava assim. O carro não tem bunda. E foi como é que era? Um Monza, aquele modelo tubarão que eu tive vinho. Depois eu tive um Corsa hatch, que era cinza. Falou, você vai comprar 2 lotes de terreno. E eu não sei o que você vai comprar, porque o terreno é muito ruim, porque ele é descida. Ninguém compra terreno descida, não sei o que você vai comprar esses lotes, mas você vai comprar. E você vai acreditar a vida inteira que você vai construir alguma coisa, mas você não vai construir nada nesse lugar. Você vai vender, você vai ficar muitos anos e vai vender. E eu realmente comprei 2 lotes de terreno, acho que foi em 2005, 2006. E fiquei com eles acho que até 2012. E acabei vendendo, nunca construí. Sempre achei que eu ia construir nesses 2 lotes. E falou coisas da minha vida espiritual. Outros guias haverão de aparecer. Ele falou, eu fui o seu primeiro mestre. Esteja atento, porque outros mestres virão para você. Você tem uma missão.
para cumprir, que eu não posso falar qual é. Você vai descobrir ela durante o caminho, mas os mestres vão aparecer e você vai sentir no seu coração qual é a missão que você tem que fazer. Se você vai fazer, se você vai terminar, não sei. Mas eu falo para você, se você tiver paciência, ó, que você vai passar muitas poucas e boas. Se você tiver paciência, você vai ser um homem muito grande. E ainda você vai ser um homem muito feliz. Mas você vai passar por muita coisa antes disso. Isso ele falou espontaneamente. Gente, eu fiz pergunta para ele desde se existia vida fora da Terra, como funcionava o espírito que queria reencarnar, se ele fosse rebelde e não quisesse reencarnar, como que acontecia. Eu tenho tanta coisa que ele me ensinou, estudando e vendo às vezes temas ou teses defendidas por outros autores de pessoas que contaram isso em livros, em vídeos. Eu vejo que ele já sabia disso há muito tempo, como aquilo realmente era verdade. E assim, quando acabou a nossa reunião, que foi uma coisa, ficamos acho que umas 3 horas conversando, 3 horas e pouco, ele chega para mim e fala assim: aprendi a gostar muito do Senhor. Eu aprendi a gostar muito de você. E ele falou assim: hoje é a última vez que nós falamos assim, mas saiba você que eu nunca vou abandonar você. Nunca. E todo dia que você for deitar, se às meia-noite você estiver acordado, deitado na sua cama, você vai sentir a minha mão passar pela sua cabeça. E isso me acompanha há mais de 20 anos. Se eu meia-noite em ponto eu estiver acordado, deitado na cama, eu sinto que nem um vento passando na minha cabeça assim. Eu sei, eu ainda falo: salve, seu Mulu. Hoje é uma saudade que estranha, porque ele está comigo o tempo todo, mas a gente não conversa como a gente conversava mais. E ele falava que eu tinha orgulho de mim. Ele falou assim: eu espero que o orgulho que eu tenho de você hoje se transforme naquilo que realmente você precisa se transformar. Que o meu orgulho não estrague você. Lembre que da mesma forma que eu sempre fui bom, eu sempre fui duro. E assim você vai ter que levar a sua vida. E para ir embora, ele falou assim: eu queria dar um presente para você antes de eu ir. Daí ele falou: me dá sua mão direita. Peguei assim, ele pôs a mão aqui, ficava o cabelo dela na frente. Ele derrubou uma lágrima na minha mão e fechou. Agora você tem uma lágrima de Omulu. De todos os patrimônios, todos os bens, ele falou patrimônio, falou bem, todos os bens que você tem, esse é o mais precioso. Só que ele tem uma coisa interessante: ele não funciona para você. Você não pode pedir nada que seja para você. Mas você pode pedir para a lágrima, que é a mesma coisa que pedir em meu nome. Você pode pedir para uma outra pessoa. E eu tenho certeza que até esse momento dessa lágrima, foi muito incrível para mim, muito emocionante. Eu tive certeza que depois daquele momento alguma coisa ia mudar na minha mediunidade. E realmente eu percebi que minhas entidades começaram a trabalhar muito mais focado para cura, coisa que não acontecia antes. Seu Tranca-Rua não era uma entidade, era um Exu, não trabalhava com cura. Mas depois desse dia ele começou a manifestar uma facilidade para curar as pessoas fisicamente. Pai Benedito, mesma coisa. Seus 7 flechas, mesma coisa. E eu falo que a chegada do Pai Jacó tem muito a ver com o Pai Benedito, mas eu tenho certeza que tem o dedinho do seu Mulu. É uma coisa que eu tenho certeza. Que o Pai Jacó chega muito tempo depois disso. O Pai Jacó chega em 2011. Nossa, essa última conversa com o Mulu foi em 1999. E hoje eu olho a gente com o canal, um canal com 280 mil inscritos, com nossos cursos, com o Tufra, onde eu sou sacerdote da Tenda de Umbanda Francisco de Assis, uma casa muito abençoada, que não para de crescer, que já conta com mais de 250 membros. Hoje eu olho para trás e falo: como que você podia saber disso há tanto tempo atrás? Como que você podia saber disso 20 anos antes das coisas acontecerem? Como que você podia saber? Por isso, eu acredito em livre-arbítrio, mas acredito também em coisas que estão predestinadas a acontecer. Isso não significa que elas vão acontecer, elas estão predestinadas. O que ele sempre me disse: se você seguir a sua missão e não se desviar muito, você vai passar por essas coisas todas. Agora, se você se desviar, ele falava assim: é simples saber se você não está cumprindo a sua missão. Se tudo que eu falei não dá certo, não acontecer, saiba você que você está fora da sua missão. Se você seguir no caminho da sua missão, essas coisas obrigatoriamente vão acontecer com você. Eu sei, pessoal, que eu fui muito abençoado, por isso eu falo, eu fui muito abençoado com bons mestres. Seu Mulu, Pai Benedito, seu Tranca-Rua, hoje seu Capa, os espirituais. Também tive bons mestres encarnados, Pai Osmildo, Pai Ronaldo, Mãe Alda, tá? Pessoas que eu tive o prazer de conhecer. Tantos amigos, pais e mães de santo que eu tenho hoje, que me ensinaram tanta coisa. Eu fui uma pessoa abençoada. E eu acho que eu vivi tudo isso para poder chegar aqui para você e falar assim: espiritualidade não é uma invenção. Espiritualidade é de verdade. Eu não tenho como provar para vocês que isso é verdade.
eu mostro para vocês as evidências dessa verdade. E posso dar o meu testemunho daquilo que aconteceu comigo, daquilo que eu vivi, para falar para você. Vale muito a pena. A espiritualidade muda, principalmente a nossa cabeça, quando eles conseguem transformar a coisa mais importante, transformar a nossa mente, abrir a nossa mente, trazer luz à nossa consciência. Quando eles fazem isso, eles transformam a nossa vida de uma forma tão grande e traz tanta bênção que não tem como explicar para você como isso é tão maravilhoso. Não só você viver essa experiência, mas ajudar outras pessoas a viverem a mesma experiência. E você deve estar perguntando agora, e o rapaz que me devia o dinheiro me pagou? E a verdade é que sim, ele me pagou exatamente o que ele me devia, sem colocar juros. Era uma dívida que ele tinha que pagar em 10 meses, ele demorou acho que mais de 3 anos para me pagar, ele pagou absolutamente tudo. Só que o dinheiro entrou tão picadinho que eu não senti tanto o dinheiro entrar, né? Aconteceu justamente na época que eu estava desempregado, me ajudou bastante, mas eu não consegui causar grandes frutos desse dinheiro. Disso sai uma outra lição do seu Mulu. Você não tem que ficar esperando receber de uma pessoa que te deve. Você tem que cobrar o que te devem, sim, mas você deve continuar construindo a sua estrada para continuar construindo patrimônio, construir prosperidade. Então hoje as pessoas podem me dever, não tem problema. Eu sigo o meu caminho e continuo construindo a minha prosperidade. Mais um ensinamento de tantos, acho que milhares de ensinamentos que essa entidade de tanta luz passou para mim. E pessoal, ainda dá tempo se você quer se inscrever no curso de Fundamentos para o Sacerdócio. Essas histórias que eu conto aqui, as experiências, todas elas estão pontualmente espalhadas por todo o curso de Fundamentos para o Sacerdócio, porque são momentos onde eu aprendi. E eu espero que com um exemplo da passagem da minha vida vocês também aprendam. Mas não é só isso, tem muita coisa boa. As aulas já começaram, mas ainda dá tempo. Se você quiser, você desce aqui no primeiro comentário fixo, aqui, entra nos comentários, o primeiro comentário fixo do Umbanda de Boa, tem um link, você clica ali e você vai conseguir falar com o Sombra. E o Sombra vai te dar todas as informações, tudo que você precisa saber para fazer parte da 5ª turma Umbanda de Boa de Fundamentos para o Sacerdócio, porque se não for agora, gente, é só no ano que vem. Você já conheceu alguma entidade de Umulu assim, que conversava? Porque tem entidade de Umulu que vem jogada no chão, coberta com capa, mas que parece um preto velho. Você conhece uma entidade assim? Se te conhece, coloca aqui nos comentários se alguém conheceu uma entidade muito parecida com essa que eu conheci, que eu vou adorar saber. Você sabe o que eu quero? E eu tenho certeza que o seu Mulu também quer. Eu quero que você fique de boa. Salve meu pai Oxalá, mas hoje meu pai, peço licença para rogar também ao pai Omulu. A vós, Omulu, que era uma entidade da falange desse orixá maravilhoso, Omulu Baluaê, por tudo que você me fez, tudo que você me ensinou, eu agradeço. Eu espero verdadeiramente estar correspondendo a tudo que vocês e tantos membros da espiritualidade superior esperavam de mim. Eu espero que eu sempre seja digno de poder ser intermediário da espiritualidade no mundo terreno. Eu espero que eu possa retribuir a tantas outras pessoas os ensinamentos que você transmitiu a mim. Seu Mulu, de coração, gratidão. Foi muito pouco tempo, mas foi muito intenso. E tudo que o Senhor falou realmente se realizou. Os outros mestres vieram, cada um passou um pouco de ensinamento. Conheci muita gente, vivi muita coisa. O Senhor sempre soube que eu queria viver totalmente, ter a minha vida toda devotada para a Umbanda. E o Senhor falava que tudo era possível na hora certa. E demorou, mas hoje toda a minha vida é voltada para a religião de Umbanda, para levar informação, para levar tudo que as pessoas precisam, para ter as mesmas experiências que eu tive na religião e que o Senhor tanto me ajudou a ter. Gratidão, seu Mulu, onde o Senhor quer que o Senhor esteja, que o Lorum derrame sua luz sobre vós cada vez mais, que te dê poder, luz e sabedoria para ajudar o meu trabalho, o trabalho da nossa casa, o Tufra, para ajudar o nosso canal Umbanda de Boa e para ajudar tantas outras pessoas que tanto precisam da sua força e da sua luz. Gratidão, seu Mulu. E que o Pai Oxalá, juntamente com o seu Mulu, derramem sobre todas as pessoas as bênçãos de saúde, proteção, paz, luz, transformação, felicidade e prosperidade cada vez mais. Galera, espero que você tenha gostado. Foi um vídeo assim muito gostoso de fazer, me deu muita saudade do seu Mulu, vontade de conversar com ele. Eu espero que
Se você não puder encontrar uma entidade que faça o mesmo que ele fez por mim, que você acredite com a sua fé que a espiritualidade superior está sempre com você, te ensinando, te apoiando e te orientando em todos os momentos. Que Oxalá e Omulu abençoe a todos vocês. Até a próxima.